Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui, hoje com Érico Assis, tradutor, talvez tradutor de quadrinhos, é o seu é, quando você bota naquele negocinho que, no Jornal Nacional, se aparecesse você no Jornal Nacional, seria Érico Assis, tradutor de quadrinhos. Então, ao invés de eu falar quem ele é, na verdade, Érico, por favor, se apresenta pra galera aí quem é você. Bom, obrigado pelo convite, Rafa. Meu nome é Érico Assis, eu sou tradutor de quadrinhos e também sou jornalista especializado em quadrinhos. Eu colaboro com o Omeletes, com uma coluna semanal, colaboro com o blog da Companhia das Letras, também tem publico texto lá todo mês, e de vez em quando escrevo aí para Folha de São Paulo, Revista 451, Globo, e também traduzo, né, para um monte de editoras aí, como a Panini, Companhia das Letras, Arcside, etc. E então a sua formação é jornal, A originalmente. minha formação de graduação é como jornalista, né, jornalismo e publicidade e propaganda. Já trabalhei com as duas coisas. Mas aí a coisa foi crescendo porque você já na escadinha acadêmica você já está com um doutorado, né? Foi toda a mesma área ou você mudou de área e transitou um pouquinho? Só no doutorado acabei mudando de área. Meu mestrado foi em comunicação, não teve nada a ver com quadrinhos, mas o doutorado daí foi em estudos da tradução, na UFSC, em Santa Catarina, e foi um trabalho sobre tradução de quadrinhos. Que maneiro. Bom, então acho que hoje o que vale a gente falar com o tema desse vídeo, na verdade, se vocês depois tiverem outros temas para a gente conversar com o Érico, a gente chama ele de novo aqui. Mas eu queria falar sobre tradução, eu acho que é o tema pertinente, até porque tem vários livros interessantes, inclusive aquele do Bendis, né, que o Brian Uhum. Michael Bendis tá com um livro legal sobre escrita de quadrinhos que ele traduziu. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre dificuldades, coisas legais, coisas chatas de tradução. E também falar do livro dele, que está saindo, que vai sair em dezembro, e vai ter a Uhum. imagem aqui na tela para vocês. Balões de fala, né? Balões de Balões de pensamento. pensamento. Balões de pensamento. Sim. E isso é um Isso. compilado de textos sobre quadrinhos, certo? Isso. Eu escrevo desde 2010 para o blog da Companhia das Letras, textos sobre quadrinhos, era uma coluna quinzenal, depois virou mensal. E esse livro vai trazer as primeiras colunas que eu escrevi lá. Tem uns 50 textos, todos sobre quadrinhos e, em geral, muita coisa em torno dessa tema quadrinhos. Eu posso falar que eu tive uma prévia de parte do livro aqui e achei muito maneiro. Tô muito animado para ler o negócio todo, tá bonitaço, gente. Sério. Então, não sei se vai ter link já na descrição, mas quando tiver um link a gente bota na descrição para vocês acompanharem. Então, antes de Legal. começar propriamente as perguntas, não se esqueça de curtir e compartilhar todas as coisas. Sigam o Érico nas redes sociais. Por onde você fala mais? É do Twitter? Acho que é, né? Acho que é mais no Twitter mesmo, né? Érico Assis, @Érico Assis. E matou no Facebook e também. Instagram não é pra isso, mas eu tô lá também. Então o link está na descrição aqui também. Os meus, os dele, sigam o canal, essa coisa que vocês já sabem aí. E vamos lá. Então, traduzir quadrinhos. Uma coisinha que eu acho que é sempre curioso para quem está assistindo. Como que você chegou nisso? Era seu sonho desde sempre? Ou você meio que a vida foi te levando para esse caminho? Os gibis foram me levando por esse caminho, né? Eu conto, contei várias vezes a história, né? Que uma vez eu peguei um gibi do Homem-Aranha, quando eu tinha uns 10 anos, um gibi em inglês do Homem-Aranha, sentei com ele de um lado e um dicionário do outro e resolvi desvendar o futuro, né? Porque Abril não publicava. E daí eu me interessei, né, por ler sobre quadrinhos, não só quadrinhos, mas sobre quadrinhos. Aí tinha aquelas revistas tipo Wizard e tal, que estão chegando, e a partir dali eu fui aprendendo mais inglês, né, e me interessando. Quando começou a internet, comecei a escrever também sobre quadrinhos a partir dos sites estrangeiros, e também já é uma experiência de mais ou menos de tradução. Coisa vai, coisa vem. Eu trabalhando como jornalista, eu acabei tendo um convite para ser consultor quando a Companhia das Letras estava montando o seu selo de quadrinhos. E eu topei, claro, ser consultor, mas eu também queria fazer um teste para tradução. E fiz os testes para tradução, né? Aí acabou que um dos testes foi fazer o Retalhos, do Craig Thompson. Uhum. E saiu. O Deu certo. teste era o tijolão. Não precisava fazer o tijolão inteiro, né? Fazer um trecho e ter algumas orientações ali para seguir, mas a partir desse trecho daí fui fazendo o resto e E tá saiu. aí desde então. Não consegui parar ainda.
Uma coisa que eu acho legal é que a galera que acompanha o canal geralmente é um pessoal que quer trabalhar com quadrinhos, quer de alguma forma participar disso, né? Eu falo muito mais pro cara que quer fazer do que pro cara que só lê. E deve ter gente aqui que quer ser tradutor, talvez se interesse por isso. Uhum. Então, tem mercado para isso? Se o cara quer começar, para onde que ele vai? O que que ele estuda? Olha, eu não fiz graduação em tradução, mas existe, né, no Brasil várias graduações. Recomendo quem quiser ir para essa área, né, fazer uma formação universitária mesmo em tradução. É dentro do curso de letras, não? Uma Não, coisa de tem fato cursos de separada? tradução Ah, é? mesmo. Tem cursos de letras que tem disciplina de tradução, né, e forma. Tem muita gente que traduz que é formada em letras. Uhum. Mas tem curso de tradução também no Brasil, vários. E bons, e alguns inclusive com professores. Não sei se tem disciplina de tradução de quadrinhos, mas tem gente que puxa, né, esses exercícios com quadrinhos também. Uhum. Então é um caminho. E uma coisa que eu sempre recomendo é conhecer bem o mercado editorial. Quer dizer, para tradução de quadrinhos seria o mercado editorial, né? Tem tradução de várias áreas, mas Uhum. se você quer isso, então conhecer quais são as editoras, o que elas publicam. Não chegar lá para a Companhia das Letras perguntando se eles publicam Maurício de Souza, por exemplo. Tá? Mas ter uma noção assim do qual é a linha de cada editora antes de abordar, antes de sair mandando e-mail para todo mundo dizendo eu sou tradutor, quero traduzir qualquer coisa. Não, vá, conheça assim e depois aí comece a conversar. Até pra editora E sentir. Não, perdão, para. é bom, e uma coisa que eu, aproveitando o momento jabá, eu e dois amigos tradutores, o Mário Barroso e o Carlos Rutz, a gente tem um podcast chamado Notas dos Tradutores, que além de falar, né, discutir essas várias coisas relacionadas à tradução, toda segunda-feira tem um programa novo, a gente também dá essas dicas para quem quer começar e tal. Tá na minha lista de coisas que eu tenho que ouvir. Eu ainda não consegui chegar lá, mas eu vou chegar alguma hora. Não, nesse mundo de lives e podcasts e todo mundo É trancado em muita casa coisa, cara, é muita coisa. inventando alguma coisa, eu sei. Ai, ai. E tem mercado, assim, é um negócio que existe demanda por tradutores ou... Porque, sei lá, um tradutor consegue traduzir muitos livros ou não? Como é que é a dinâmica de trabalho disso? Depende de tradutor para tradutor, tem gente que é rápida, tem gente que é devagar, tem... Mas assim, eu sempre digo que toda editora é uma empresa que quer crescer, que quer aumentar a sua linha, então, teoricamente, tá sempre tem demanda para novos tradutores, né? Os Uhum. tradutores não vão dar conta de um aumento crescente. A gente está num momento ruim agora, econômico, mas tem muito investidor estrangeiro apostando no mercado editorial brasileiro, que se aposta que vai ter mais leitores no Brasil, e isso certamente vai influenciar na demanda por tradutores de quadrinhos, de literatura, do que for, né? Uhum. Muito bom. E já que você está traduzindo um monte de quadrinhos aí, devem ter quadrinhos que são muito difíceis, quadrinhos que são muito fáceis, né? Como é que funciona isso? O que você faz se pega um quadrinho que é super difícil? Qual é o processo? Que nem você fez quando era criança, pega um dicionário do lado e vai olhando ou não? É muito mais complexo que isso, né? Como é que é esse processo? Ficou um pouco mais fácil desde aquele momento que eu peguei o dicionário, né? Agora eu tenho algumas coisas na cabeça e que eu consigo traduzir sem dicionário, então melhora. Mas quando eu pego um gibi bem difícil, cara, o processo, na verdade, para seja difícil, seja fácil, é o mesmo. Tá? E eu sempre digo que o pior quadrinho não é o difícil, o pior quadrinho é o ruim. Faz sentido. Pois o mais chato de traduzir certamente é o ruim. E eu já passei por alguns. Mas os difíceis, assim, que são os que têm linguajar mais complicado, como você pega lá, traduzir agora um Hellblazer, que se passa na periferia de Londres. Tá? E o autor fez os caras falarem que nem na periferia de Londres, Uma coisa e meio com Cockney, gírias né? de... mas o Cockney, tudo bem, se já traduziu Constantine alguma vez, já tá ligado, né? Agora, pegar as gírias de 2019, 2020, que se fala em Londres, É, tá? Não tem dicionário. é verdade. Você tem que pesquisar, você tem que descobrir quase o mesmo caminho que deve ter feito o autor, o escritor, né, para chegar nessas gírias. E aí, não só entender as gírias, mas também traduzir essas gírias, né, de um jeito que pareça gíria também em português.
Uhum. Esse tipo de dificuldade que acontece, né? Mas de novo, todo quadrinho tem alguma dificuldade, tem algum perrengue ali, né? E o perrengue maior é sempre tu se adaptar. Não é tu que está escrevendo aquele quadrinho, é outra pessoa que escreveu, tu tá traduzindo. Então tem que escrever que nem aquela pessoa, né? Uhum. Esse na verdade já seria a minha próxima pergunta, né? E quando aparece alguma coisa, uma gíria ou uma expressão idiomática, uma coisa que não existe em português? Como tomar essa decisão, né? Pra onde você vai? Até onde você pode criar em cima de uma parada? O até onde varia, essa resposta varia de tradutor para tradutor, mas eu tento ser fiel ao escritor de que ele quis ali escolher uma gíria, ele quis marcar aquela pessoa ali fala daquele jeito porque ela mora em tal lugar ou porque ela quer, sei lá, meter banca de algum jeito, né? Então eu tenho que, no português ela tem que parecer de um tal lugar e ela tem que meter banca de tal jeito. Uhum. Então é criar em torno disso, né? Desses parâmetros que eu acho que era o que o escritor queria. Aí é complicado, porque se não existe em português, nada que está em inglês existe É, em português, né? Então eu tenho que pensar o que seria uma coisa com o mesmo efeito, né, em eu acho que português. é bem esse ponto, né? Às vezes é muito menos você traduzir algo literalmente, muito mais o sentido que aquele cara quis dizer com aquela frase. A Né? gente fala muito em intenção, né? Uhum. Qual é a intenção dali? Se era o cara parecer fodão, se era o cara fazer uma piada, se era o cara passar por ingênuo. Então, às vezes é muito mais disso do que pegar a palavra ali e traduzir somente a palavra. Uhum. E para fazer esse tipo de coisa, o conhecimento de língua tem que ser assim, grande, né? Tem que estar fluente na língua que você está traduzindo, não necessariamente. Você pode só Na falar. língua, ah, assim, eu não sou um grande, não sou muito fluente em inglês para falar, não treino muito isso, né? Mas eu leio bastante inglês, então leio e ouço também bastante inglês, então tô por dentro, né, da língua. Mas geralmente se diz que o tradutor precisa saber mais a língua para qual ele está traduzindo. Ou seja, no meu Ah, caso, para o sim. português. Uhum. Né? Você tem que estar muito mais ligado no teu idioma de chegada do que no de partida. Mas também o de partida é importante, né? Por exemplo, essas coisas que eu falei agora sobre Hellblazer, né? De estar ligado nas gírias. Uhum. Por mais que eu não conhecesse todas as gírias que eu vi ali, algumas eu conhecia e outras eu sabia onde pesquisar também. Isso é uma coisa, né? Rola uma consultoria, você deve ter amigos que falam que são nativos de outras línguas que talvez possam te dar um. Nem tanto isso, já recorri a isso sim, mas tem bastante dicionário, né? Principalmente do inglês, tem muita gente que estuda a língua, né? Uhum. E publica coisas sobre isso. E não é só publicação assim acadêmica, mas tem o Urban Dictionary, por exemplo, Sim. né? Um site que você deve conhecer, Uhum. que praticamente tudo vira ou droga ou sexo, mas tem explicações ali de gírias que surgem numa hora e 2 dias depois estão ali dicionarizadas, meio a capenga, assim, né? Porque é um dicionário construído por todo mundo, Sim, sim. né? Aberto, mas tem alguma definição ali que te ajuda. Um ponto de partida, pelo menos, né? É um ponto de partida para você entender, né? Depois tem a parte do tradutor mesmo, que é pensar o que tem de equivalente aqui no Brasil, né? Uhum. E você falou de um inglês, mas uma curiosidade que eu não sei. Quais são as línguas que você traduz? Eu traduzo do inglês ou do francês. Do Entendi. francês menos, tá? Mas já fiz alguns, sei lá, 30 trabalhos aí do francês. Isso é pouco. É que eu tô traduzindo faz 10 anos, tá? E de um total, assim, acho que foram uns 300 trabalhos. Então é 10%, menos que 10% acho que foi do francês. Uhum. O que me leva à minha próxima pergunta, que é: você traduzir as coisas te leva a ler muita coisa e ler muita coisa antes das outras pessoas, né? Como é que é isso? Existe uma cláusula de confidencialidade sobre o que vai ser traduzido e o que não vai? Depende da editora, né? Pois é, depende, e não é muito frequente isso de ler antes dos outros, não. Tá? Esse ano, por acaso, teve dois que foram assim, que não estavam por sair ainda em inglês, e eu consegui, me passaram antes, né, porque tinha que sair mais ou menos em sincronia. Um deles foi do
Adriano Tomini, A Solidão de Quadrinhos Sem Fim, está saindo pela Nemo. Aham. Ele ia sair ainda lá nos Estados Unidos, né? E eu li antes e fiquei bem contente. Contente, né? Porque que massa, tô lendo antes dos outros, mas triste também, porque eu não posso falar nada pros outros. Pois é. E não tem contrato, assim, de confidencialidade. Não tem nada que eu assinei dizendo. Tá subentendido, né? Como profissional, que eu não devia passar isso pra Aham. ninguém, que eu não devia contar isso pra ninguém, nem contar que eu tô traduzindo. Ah, e se eu quero manter boas relações com as editoras, eu não vou ficar falando, né? O que é E importante, o boas outro, relações. sim, mas teve o outro que daí sim, não teve contrato também dizendo isso, mas o editor foi bem veemente comigo, foi do Sapiens, a O Sapiens em adaptação daquele quadrinho, né? livro, o Sapiens em quadrinhos. Ah, isso saiu já? Não, vai sair em final de outubro, eu acho, no mundo inteiro, né? Não saiu nem em inglês, nem em Eu francês. tô muito curioso. Os autores são franceses. É? Cara, porque eu gosto muito Sim, do Sapiens. Toda a série do Nahar eu acho muito boa. Eu tô muito curioso pra ver ele em quadrinhos. Não sei se, como é que vai funcionar. É é maneiro. fantástico. É É fantástico, né? fantástico, é fantástico. É que assim, a França, tu deve conhecer, né? Elas têm uma. Estão formando agora uma tradição de jornalismo em quadrinhos, né? Sim, sim. De muito quadrinho documental, eles têm revistas lá, né? Que são só de reportagens em quadrinhos. E o Sapiens faz parte disso, tá? Entendi. São dois autores que trabalham muito com esses quadrinhos jornalísticos lá e resolveram adaptar. E é uma esmiuçação, digamos assim, do Sapiens, tá? Que são só os 4 capítulos iniciais do livro, Aham. Eu ia que perguntar isso, porque o viraram. Sapiens já é um livrão, né? É. Em quadrinho a coisa tende a. Mas você pega, sei lá, um capítulo do Sapiens que tem lá suas 15, 20 páginas e vira 60 no quadrinho, tá? Porque é esmiuçado mesmo. E é legal que você percebe que o Harari teve uma participação grande ali. Tá? Maneiro. Não é só os autores franceses se metendo ali. O Harari teve uma participação porque ele fez uma coisa que não é para criança, mas eu até acho que dá para ser uma leitura para infantil. Mas ele resolveu realmente transformar aquilo num quadrinho que não é só Uma transcrição, né? uma cópia, uma transcrição, exatamente, não é uma transcrição. É você aproveitar o quadrinho para contar aquela história com recursos de quadrinho. Que maneiro, cara. É Porque muito bom, é muito bom. é uma das coisas que eu tô animadaço pra ver sair. E agora, agora mudando um pouquinho, a gente falou bastante sobre tradução e tudo mais. Eu queria falar agora um pouco sobre panorama de Brasil e quadrinhos. Porque você também escreve sobre isso, né? E tá por dentro, tá antenado no que tá acontecendo. Você acha que a gente tá num momento, apesar de tudo que a gente está vivendo, um momento bom nesse sentido? A gente está com bastante produção, as editoras estão crescendo, está tendo mais leitores ou não? Você tem alguma ideia de como a gente conseguiria mais leitores? O que você enxerga dessa sopa que a gente está vivendo? Difícil a pergunta. É bem difícil, mas é bem curioso, assim, que eu parei agora para a gente conversar, eu estava escrevendo uma coluna para o Omelete com 10 lançamentos brasileiros. De gente que está produzindo agora, que está lançando agora, que vai lançar ano que vem, mas, enfim, gente que está em produção, né? E está saindo bastante coisa legal, né? Continua saindo bastante coisa legal, apesar de tudo que está acontecendo, a economia, a política, a saúde, e apesar da gente não ter os festivais, né? Eu acho que é o principal Sim, ponto de saída do quadrinho. Não teve Curitiba, não teve Belo Horizonte, e agora CXP ninguém sabe direito ainda uma como é que grande vai incógnita, funcionar. né? Pois é. Eles já divulgaram, né, como é que vai ser, que vai ter o Artist Valley, mas Mas não como sabem que ainda. se vai vender, se não vai, se as pessoas vão frequentar o Artisale virtual, como a gente acha que. Né? Pois é esse medo aí do que vai ser, né? E se espera que ano que vem melhore. Mas o pessoal não parou de produzir. Porque quadrinista fica um pouco alheio, né, a isso. Se for pensar em mercado e leitores e coisa, realmente não se produz nada, né? O negócio é produzir e que seja o que quiserem. Porque a galera tá em casa e tá. Muita gente, inclusive, começou a produzir mais agora. Porque tá em casa e tá fazendo. O meu problema, meu medo é essa galera produzir bastante coisa, a gente meio que ter
Qual a palavra que eu tô procurando aqui? Uma abundância, Uma oferta muito grande de títulos e não ter para onde escoar esses títulos, porque não tem festival, né? Porque não tem enfim, os hubs que a gente tem de distribuição. E aí a coisa meio que morrer na praia, a galera meio que produzir muita coisa e parar, entendeu? E não chegar em ninguém. Espero que não aconteça, espero eu estar errado. Pelo que está aparecendo de pesquisa, né, não vai acontecer isso, né? O que está aparecendo de pesquisa sobre leitura, Voltou a crescer, né? consumo, Voltou a crescer. e teve uma baixa bem grande, né, ali quando começou a pandemia, mas voltou ao parâmetro normal, né, e parece que tem mais gente lendo justamente porque está em casa também, né? Uhum. Tem gente que lê, que não produz nada, tem gente que não desenha quadrinho, tem gente que lê quadrinho também. Então tem um certo otimismo aí, né? Uhum. Então, mas perguntou também como é que se cria mais leitores. Cara, eu acho que essa é a base de É a tudo, pergunta de $1 milhão, tá? né? Não, é a base para como é que o quadrinho fica mais barato, como é que o quadrinho se difunde mais, como é que a gente vai ter mais editores publicando quadrinhos. Tudo isso é dependendo de ter mais leitores. Sim. Tá? Tudo isso, a base de tudo é ter mais leitores. E o que eu estou vendo assim, de outros países, de exemplos, primeiro, quadrinho bom. Essa parte é Primeira importante, a galera um coisa, pouco esquece, mas é importante essa parte. ter um quadrinho que seja bom para leitura. E acho que a gente já tem vários muito bons. E a segunda parte é algum estímulo, às vezes do próprio governo, né, para que para que a leitura se difunda. Estava acontecendo, né, com a época do PNBE e tal, todo tipo de leitura foi mais difundida, quadrinhos inclusive, mas parou, infelizmente. E eu acho que estava dando resultado. E agora a gente está tendo os resultados, inclusive, negativos, né? Saiu essa semana aquela pesquisa de retratos da leitura, do Instituto Pro Leitura, se não me engano, mas foi bem divulgado nos jornais, né, que baixou o número de leitores no Brasil, no geral, e de quadrinhos também. Que já eram poucos. Coisa, né? Eram poucos, parece que foi de 13% para 11%. Eba. E eu acho que é reflexo, né, da política pública mesmo. Não tem como desassociar as duas coisas, né? Não, infelizmente. E a e última aí coisa eu vou ler para. também desculpa, vou Não, ler vai sobre lá. França, e o estímulo lá, as pesquisas, né, que pesquisam realmente como é que funciona o mercado, quem é que lê, por que lê, e aí o mercado faz quadrinho de acordo com esse por que lê e como lê, né, e o governo dá algum estímulo e funciona. Uau! As pessoas pesquisam, Que fazem as coisas curioso, sem a né? pesquisa e daí funciona. Engraçado. Você segue os especialistas e a coisa dá certo, olha só. É. E já falando de França, inclusive eu tava vendo os vídeos do Bruno Porto lá em Angoulême, inclusive. Ele estava entrevistando uma galera da acho que é Webtoon Factory, que é uma galera que Coreana? faz aplicativos lá na França para quadrinhos digitais. E eu queria saber o que você acha disso, o que você acha dos quadrinhos digitais agora na pandemia. Será que, por estar todo mundo em casa, sem poder ir na loja, sem poder ir nos eventos, você acha que a galera talvez, finalmente aceite pagar por coisas digitais? Porque o brasileiro não gosta de pagar por digital, ele acha que tá na internet é de graça, né? Será que a gente vai ter Sim. algum tipo de mudança nesse pensamento? Eu espero que sim. Eu torço que comece a se criar essa conscientização. Uma coisa que eu estou apostando mais, mas talvez seja pensamento só otimismo meu, né, que eu gostaria que acontecesse, ok, sim, que as pessoas comecem a comprar os quadrinhos. Por exemplo, a Conrad está lançando agora, né, a Guará também está lançando Sim. vários quadrinhos digitais a um preço muito convidativo. Né? E é aquele esquema de banca mesmo, né? Você tem uns trocados ali, você consegue comprar um quadrinho legal, que vale uma leitura de... Não só por ser legal, mas tem um tempo de leitura ali interessante, né? Então é um entretenimento que custa menos que ingresso de cinema, custa menos que, inclusive, que alugar um filme digital. Pois é. E tem muito a ver com
quadrinho de banca que a gente tinha, né? Que também era isso, de você ir lá e gastar uns trocados para ter uma, como é que chamavam? Um naco de cultura. Mas o que eu estava dizendo é que eu queria muito que funcionasse o esquema do micromecenato, que é de você apoiar os autores a Ah, fazerem o que tá. eles querem. Aham. Sabe, os Apoia-se, Vaquinha, Você os seguir Catarse o artista. Recorrente, você seguir tipo o Rafael Salimena, tá? Aham. E você pagar lá R$ 5, R$ 10 para ele por mês, e você não liga esse valor a nada. Até ele oferece lá, né? Não, me comprometo a dar tantas tiras por mês, né, para meus apoiadores e tal. Mas eu quero que chegue no ponto que você diga, eu quero só te apoiar, eu gosto muito do trabalho, e eu quero te dar R$ 10 por mês para você produzir o que você produz. Nossa, seria Você um faz muito sonho. bem isso e continue fazendo isso. E tem que ser apoios baixos, assim, sabe? Muita gente pagando R$ 10, Ganhar na quantidade mesmo. tá? Assim como é o entretenimento em geral, né? Ele é barato, né? Tem que ser barato. E eu espero que se difunda mais essa ideia, né? De que a gente tenha os nossos ídolos e que a gente pague para eles continuarem sendo nossos ídolos. Pra manutenção daquela coisa. Isso, financiando ali a vida deles, o que a gente puder ajudar, né? E que eles continuem produzindo. Tem Agora gente que já que. fez isso e desistiu, né? Por exemplo, o Odir é um que eu gostava muito, né? E parou com isso. Mas eu gostaria que desse certo para outros autores. Eu me dar conta, assim, de que ele está produzindo. Ah, e claro, esse pessoal todo publicando de graça na internet, né? Sim, sim, sim. Vira uma contribuição voluntária mesmo, né? Você não precisa pagar pra consumir, você paga porque você quer que o cara tenha uma condição de vida pra produzir aquilo. Exatamente, exatamente. Continue sendo O... artista como ele quer. Sim. Uma coisa que você falou sobre preço, né? De quadrinhos e sobre difundir, ganhar na quantidade. Uma outra pergunta que não estava nem no que eu tinha planejado, mas acho que é legal Uhum. trazer. O que você acha dessa nova. Não sei se não é uma fase, mas essa tendência que a gente está vendo das editoras publicarem quadrinho de luxo, quadrinho caro, né? Pega o grande nome lá fora e traz ele em capa Uhum. dura, com verde localizado e papel de alta gramatura. Será que isso está, de alguma forma, diminuindo a quantidade de leitores, né? Porque torna o quadrinho um artigo, é, enfim, para poucos, de alguma forma? Eu não acho que o problema é esse. O problema é o quadrinho ser só isso. O mercado de quadrinhos ser Exatamente o só que eu ia isso. falar. Porque tem que ter espaço, né, para a grande obra em capa dura do autor X. Uhum. Tá? Tem que ter espaço para isso, porque tem colecionadores que se interessam por isso e se comprova, né, por vários quadrinhos aí que estão saindo e vendendo sua E o tiragem. mal ou bem, isso de alguma forma. Eu sinto que valoriza um pouco o quadrinho, né? Dá um certo status que o público em geral não dá pro quadrinho. Nosso quadrinho é Claro. um negócio importante, sério, caro. Triste que o caro torna ele importante, mas de alguma forma o quadrinho precisa um pouco dessa validação, né? Esse é um efeito colateral, né? Que algumas pessoas começam a ver, né? Se isso está saindo com esse preço e com essa qualidade, então parece que é importante. Mas a grande maioria do público a quem se dirige essas obras já sabe a importância e está Uhum. comprando por causa disso. Né? Em 90% do quem compra já está convencido. Né? Uhum. Tem aí um público que talvez se convença ao ver a qualidade do material. O problema é que quando você tem uma grande parte do quadrinho saindo nessa condição, saindo nesses preços, daqui a 30 anos você não tem leitores. Pois é, Daqui a uma geração você não tem leitores porque esse pessoal que está comprando agora é porque se formou um quadrinho barato. exatamente. A gente tem, claro, Turma da Mônica, né? A gente tem essas entradas agora de quadrinho digital barato, se espera que isso ajude a formar leitores. Mas realmente, né, é muito grande a oferta de quadrinho caro e dessa alta qualidade aí de produção. E tem editoras, né, que só investem nisso, só ficam nisso, tem seu nicho ali, né, e o medo é que muitas editoras se apostem só nisso.
Pois é. Eu acho que pelo menos o que a gente tá fazendo com a Guará, ou tentando fazer, e a Conrad, pelo vídeo, também tá nesse caminho, é trazer uma alternativa, né? Tipo, deixa os caros lá, eles são legais, mas tem que ter outras coisas também, né? Claro. Para que o cara possa Não tem que ser comprar. alternativa, eles têm que coexistir, não dá pra É, existir é. só um dos lados. Pra o cara poder escolher, o leitor poder, eu quero agora comprar o baratinho, ou eu quero agora comprar aquele ali, ou eu posso comprar esse, ou não posso comprar Sim. aquele. Né? E deixar Na verdade, o quadrinho caro de capa dura devia ser alternativo, né? Sim, exatamente, né? Exatamente. O ideal seria que eles fossem baratos, se o cara quiser e puder comprar um quadrinho de luxo, ele compra. Aí vai do bolso dele. Isso Mas aí. é isso. Cara, por mim eu ficava conversando horas aqui, mas senão a galera também reclama que tá muito grande o vídeo. Eu acho que se o pessoal comentar aqui, eu acho que a gente tenta fazer outro vídeo falando de outros assuntos, outros temas que você quiser trazer pra gente também. Muito Nossa, obrigado por, eu que por agradeço. participar aqui. Não se esqueçam que quando tiver disponível algum link para isso, vou colocar aqui o link do livro, do Valor do Pensamento, né? Que, na moralzão tá muito maneiro. Fala. Valeu, valeu. Bom, ele tá no Catarse, né, Ah, agora. pronto. Temos um link então. Temos um link. Até dia 17 de outubro. Eu não sei quando é que entra o vídeo, mas até dia 17 de outubro tá lá no Catarse, Antes disso. catarse.me barra balões 1, o numeral. Mas se você procura lá Catarse, Balões de Pensamento, você vai encontrar. E ele vai sair pela Balão Editorial, então depois vai estar à venda também pelo site da Balão, na Amazon, lojas em Comic Shop em geral. Só alegria. Então, gente, é isso aí, espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. São assuntos que dá pra gente trocar ideia horas. Se tivessem bares abertos, inclusive, iria pro bar pra trocar várias ideias sobre isso. Mas é isso, então obrigado, Eric, mais uma vez. Sigam ele, Nossa. sigam a mim nas redes sociais todas. E é isso, considerações finais. Isso, muito obrigado, Rafael. E sucesso. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa internet todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu. Valeu, gente.